cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para meditar na palavra de Deus. Nós vamos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Vejamos o que nos diz o apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste, para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo, em ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, os quais foi revelado que não em si mesmo, mas agora, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Se invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi concebido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e que lhe deu glória, para que a vossa fé e paciência estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então nós deparamos aqui, nessa primeira epístola de Pedro, primeiro ele se identifica. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele se identifica como apóstolos, como ele disse, apóstolo de Jesus Cristo. E ele escreve para os estrangeiros que estavam dispersos. E isso foi numa época de muita perseguição contra a igreja do Senhor. E esses irmãos, eles tiveram que fugir, ir embora para outros locais. Então, como está falando, que era do Ponto, que eram
uma cidade, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas aí diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, pela obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, exatamente, que a graça e a paz sejam multiplicadas em nossos corações, que é o que nós precisamos, da graça e da paz do Senhor, para continuarmos a nossa caminhada neste mundo. Às vezes, tantas coisas estão acontecendo, tantas lutas, tantas guerras, tanto ódio, mas nós precisamos da paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Como Ele deixou bem claro, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá. Não se turbe vosso coração e não se atemorize. Então nós precisamos da paz, que ela seja multiplicada em nossos corações. E ele diz o seguinte, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então nós vemos aí, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele diz o seguinte, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, como é diferente aquilo que a palavra de Deus ensina do que aquilo que as pessoas pensam e falam. Quando se fala da esperança, às vezes as pessoas dizem o seguinte, a esperança é a última que morre. Esse é o dizer das pessoas. Mas a palavra de Deus que nos diz aqui que Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Para aquele que crê em Deus, a esperança não é a última que morre, não é diferente. Para nós que cremos em Deus, a nossa esperança ela é viva. Porque a nossa esperança é Jesus. Ele ressuscitou o terceiro dia e não vai morrer mais. Então essa é a nossa esperança. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. E que você tenha essa esperança viva. E não pensar de acordo com aqueles que pensam, a esperança é a última que morre. Você talvez já ouviu as pessoas dizerem isso. A esperança é a última que morre. Mas para nós que cremos em Deus é diferente. A esperança nossa está viva. E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou o terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai. E também está com a igreja, com aquele que crê, com aquele que obedece, com aquele que tem fé. Então a esperança, ela é viva nas nossas vidas. E isso eu quero para mim e quero para você também, que você tenha essa esperança viva. E como ele disse, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós temos essa esperança viva, que é uma esperança para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. E ela está reservada para nós, nos céus. Que nós possamos caminhar por esse caminho, vivendo essa vida com uma esperança viva. Que a cada manhã, a cada dia, aquilo que você aguarda, que você espera, esteja vivo dentro de você. Uma vida melhor, uma saúde melhor, uma família melhor, um emprego melhor. Então, exatamente essa deve ser a nossa esperança. Viva, porque Jesus é aquele que veio para trazer vida e Ele trouxe vida com abundância. Como Ele disse em João 10, no versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. E exatamente como Ele disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você. Então, que nós possamos guardar essa palavra dentro dos nossos corações. Uma esperança viva. E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E, exatamente, nós temos uma herança incorruptível, incontaminável. Está guardada nos céus para nós. E como ele disse, que mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para a salvação já preste,
para se revelar no último tempo. Então, assim como os irmãos ali na época do apóstolo Pedro, eles estavam enfrentando lutas, enfrentando problemas, longe de casa, mas aqui Pedro ensina para eles terem uma esperança viva. E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse mais, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que importa agora, sendo necessário, que estejais por um pouco de tempo contristados com várias tentações. Então, exatamente no momento ali, os irmãos que tinham sido expulsos, dispersos, estavam enfrentando muitas lutas, muitas provações, mas Deus tem um propósito proveitoso em tudo. E como disse aqui, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Então, exatamente, a nossa fé ela é provada. Porque quando somos aprovados, nós receberemos o galardão. Então, por isso, os irmãos, lá na época de Pedro, estavam sendo provados. A fé deles estava sendo ali realmente provada, para ver se eles eram ou não eram mesmo servos e servas de Deus. Então, por isso, nós temos que estar atentos, que quando vêm as provações, vêm as lutas da vida, nós temos que nos manter de pé, manter firme e não recuar. E como ele disse, a qual não havendo visto a mais, a qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, exatamente, somos provados para depois ser aprovados. E é isso que Pedro está procurando ensinar. E que nós possamos estar encaixados dentro desse caminho aí, de estar buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando Ele enquanto Ele está perto. Enquanto estamos neste mundo, às vezes passamos sim pelos vales, mas Deus tem a vitória garantida. E como Pedro que está falando, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, exatamente, a nossa alma, o nosso sentimento, ele precisa ser provado, para depois ser aprovado. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo e ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então Jesus, ele enfrentou sim a grande prova, a grande luta, mas ele foi vencedor. E assim também não será diferente comigo e com você. Se nós enfrentarmos as lutas, enfrentarmos a prova, na presença de Deus, somos mais do que vencedores. Então, é o que nós vemos aqui, Pedro está ensinando. Vamos para um breve intervalo e depois nós voltaremos para continuarmos na nossa meditação. Voltamos para darmos continuidade na nossa meditação. Estamos falando aqui na primeira epístola de Pedro, e ele escreve primeiramente para os irmãos que estavam sendo perseguidos, expulsos ali de onde moravam para outros locais do mundo. Mas Pedro dá uma palavra de força, de alívio, de esperança para esses irmãos. E como ele está dizendo, as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministraram essas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então o Evangelho foi realmente direcionado a nós, para nós transmitirmos a mensagem para outras pessoas. E como diz Pedro aqui, que os anjos até desejaram fazer isso, mas esse trabalho compete a nós, os seres humanos, transmitir a mensagem do Senhor. Porque assim aconteceu lá no capítulo 10 de Atos. Cornélio, ele era um centurião,
era uma pessoa que fazia coisas boas, ele orava, mas faltava algo na vida de Cornélio, ouvir a palavra de Deus. Então o que foi feito? Deus enviou ali um anjo, quando ele estava orando, e mandou que buscasse Pedro, que estava em outra cidade, em outro local, para que ele pudesse ouvir a palavra. Então exatamente o que Cornélio precisava, ouvir a palavra de Deus. O anjo foi lá e mandou que ele buscasse a Pedro. Então por quê? O que Pedro disse aqui? Que os anjos até que desejariam transmitir o evangelho. Mas esse trabalho compete a nós, os seres humanos, como aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio chamou 2 ali empregados e mandou que trouxesse Pedro. Então Pedro ali chegando pregou a palavra e ali houve conversão de vidas, transformação de vidas. Então o evangelho é para nós transmitir uns para os outros. E é o que diz Pedro aqui. E ele diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos do nosso entendimento. Então o nosso pensamento, ele tem que estar ajustado. Ele tem que estar firmado. Não podemos deixar que uma coisa ou outra venha deixar nós, às vezes, desanimados, derrubados. Não. Nós temos que estar com os pensamentos firmados. Como ele disse, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, sede sóbrio, consciente. Tenha uma mente ajustada para que nada venha perturbar você. Mas em qualquer situação, você esteja tranquilo para que possa ouvir a voz de Deus. Por isso ele diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, como filhos obedientes, nós temos que estar com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito, firmados na presença de Deus. E quando Ele falar, você possa ouvir a voz do Senhor. Quando Ele te mandar fazer alguma coisa, você tem certeza que é a voz de Deus. Porque isso aconteceu com Abraão. Quando Isaac nasceu, foi uma alegria muito grande para Abraão. O filho único dele com a esposa Sara. Isaac cresceu, mas certo dia Abraão ouviu a voz que dizia para ele, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e oferece ele para mim em sacrifício. Então imagina se Abraão estivesse com uma mente turbada, uma mente embaraçada, se ele não tivesse ali aprumado na presença de Deus, o que ia acontecer com Abraão? Ele ia pensar que não era a voz de Deus. E ele não ia obedecer. Mas naquele momento ele tinha certeza que era a voz de Deus que estava falando com ele. E ali não teve dúvida. Ele pegou Isaac e levou até o monte, que foi ordenado para ele. Mas ao chegar lá, ele preparou-se tudo. Quando ele levantou ali a faca, o anjo bradou, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você é fiel. Então veja bem como é importante nós estarmos com a nossa vida ajustada. Que quando Pedro disse, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, está com a mente equilibrada, está com a vida pautada na presença de Deus. Isso é importante para nós. Porque quando Deus falar, você tem certeza que foi Deus que falou. Como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, antes de nós ouvirmos a palavra, a nossa mente às vezes era turbada, complicada, mas a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, as coisas mudaram. Então, por isso que Pedro disse que como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o que nos chamou, o que nos convocou, ele é santo. A palavra santo significa separado. Ele nos separou para estarmos ouvindo a voz dele e levando essa mensagem para que as pessoas também recebam e possam ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, é algo tremendo, é algo maravilhoso e pode mudar a circunstância. Pois assim foi com Pedro, assim foi com Paulo. Quando Paulo ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esta voz mudou a vida de Paulo. Antes, ele era apenas um religioso, um fariseu, ignorante. Mas, a partir do momento que ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? A partir daquele momento, começou uma mudança extraordinária na vida de Saulo. E aí foi o grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Mas isso é para mim e é para você também. Quando nós ouvimos a voz de Deus, as mudanças acontecem. E por isso que diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós nos separamos para Deus e passamos a viver uma vida diferente. Porque é assim que o Senhor quer. E torna a repetir, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então a Bíblia, em vários textos, ela fala sobre santidade, sobre ser santo. Enquanto estamos nessa vida aqui. E aqui está dizendo no tempo presente, sede santo, porque eu sou santo. Então é exatamente o que Deus está falando com cada um de nós. Sede separado, porque eu sou separado. Então exatamente, separar-se para Deus. Ter uma vida voltada para Deus. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Pedro, que era um pescador, ele separou-se para Deus. Mateus, que era um cobrador de imposto, ele separou a vida dele para Deus. Zaqueu, que era também um cobrador de imposto, ele separou a vida dele para Deus. Nicodemos, que era um grande mestre ali em Israel, a partir do dia que ele foi e conversou com Jesus, houve mudança na vida de Nicodemos. Ele separou a vida dele para Deus. E é isso que Deus quer para os nossos dias também. Que eu e você separemos as nossas vidas para Deus. Quando diz aqui, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. É nós separarmos as nossas vidas para servir a esse Deus maravilhoso, como essas pessoas fizeram. Ali tinha as mulheres também na época de Jesus, que separaram a vida delas para Deus. Separaram de quê? Do pecado, da mentira, do engano, da injustiça. Exatamente. Isso significa santificar. É quando nós separamos para Deus a nossa vida. E é isso que está dizendo, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, quando nós fazemos isso, nós passamos a andar em união com Deus. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós. E nós podemos ouvir a voz de Deus. Quando Ele quiser falar, você está pronto. Por isso que Pedro disse, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperei inteiramente na graça. Então, cingir os lombos é ter uma mente realmente voltada para Deus. Em qualquer lugar que estivermos, você está com a vida pautada na presença de Deus. E como ele disse, e se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós temos que andar em temor, em obediência, com uma vida separada para Deus. Porque isso significa santificar, ser santo. É quando nós separamos para Deus a nossa vida, o nosso viver, o nosso andar, a nossa maneira de ser. Então isso se chama santificar. E é isso que Pedro está procurando
mostrar para nós que Pedro foi assim. Antes, simplesmente ele era um pescador, mas a partir do momento que ele entendeu esse chamado, ele se dedicou a servir a Deus. Assim também foi os demais, e as mulheres também, que se dedicavam a servir a Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatada a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos resgatados, mas foi com o sangue de Jesus Cristo, que somos lavados e somos purificados. Nos tornamos aptos para poder andar com Deus. E quando partirmos deste mundo, Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, através do sangue de Jesus, nós temos direito, nós temos condições de entrar na cidade pelas portas. E é isso que Pedro está falando. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, exatamente, foi esse preço que foi pago por mim e por você. Jesus, ele derramou o precioso sangue dele lá na cruz do Calvário. E ele pagou o alto preço para que eu e você tivéssemos certeza de vida eterna. Então guarda isso no seu coração. Guarda essa palavra, como aqui Pedro está nos ensinando. Mas que eu e você possamos caminhar por esse caminho. Estamos chegando ao final do nosso programa. E que a paz do Senhor, a graça do Senhor, a força do Senhor esteja presente na sua vida, agora e para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir.